Boa tarde, estamos participando mais uma vez do quadro Explicando Direito comigo, Danilo Norberto. Hoje o tema será divórcio, pois durante a semana nós recebemos algumas mensagens, algumas perguntas, algumas indagações e o tema divórcio foi campeão de perguntas. Então hoje eu separei aqui algumas perguntas que foram feitas por você internauta e nós iremos discutir um pouco acerca desse instituto chamado divórcio. Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: qual a diferença entre divórcio consensual e divórcio litigioso? A diferença é simples. A diferença é que no divórcio consensual não há briga entre as partes e no divórcio litigioso há briga entre as partes, seja por causa de um bem, seja por causa de uma pensão, seja por causa de uma guarda compartilhada. Veja só, uma outra pergunta que chegou aqui, eu achei bastante interessante, foi a seguinte: qual a diferença entre união estável e casamento? A diferença principal está na coabitação. Por quê? Porque o casamento ele pressupõe uma coabitação, sendo que na união estável essa coabitação ela não existe. Por quê? Vamos lá. O que é uma união estável? Uma união estável é quando duas pessoas, seja do mesmo sexo ou não, elas mantêm uma relação afetuosa. Um exemplo, um namorado que dorme 2 noites na casa da namorada já pode ser configurada uma união estável e vice-versa. Nós temos algumas modalidades de união estável. Nós temos a união estável regular e nós temos a união estável irregular, que na maioria dos casos o que nós percebemos é a união estável irregular, porque é aquela que a pessoa vai morar junto, ou se não é aquela em que há uma convivência muito afetuosa entre os cônjuges, entre os namorados, entre os noivos, certo? Aí, no que consiste a união estável regular? A união estável regular, ela pode ser feita no cartório, através de uma escritura pública, onde as partes vão até o cartório e declaram essa vontade. Isso aí tem reflexos previdenciários, por exemplo, sendo que o casamento ele pressupõe coabitação, certo? Então a diferença principal é essa, está na coabitação. E como é que acaba uma união estável? Uma união estável ela acaba com uma ação chamada de dissolução de união estável. Enquanto o casamento ele acaba com o divórcio, a união estável acaba com a dissolução de união estável, certo? Temos aqui também uma pergunta que é muito feita corriqueiramente. O divórcio no cartório, como é que acontece? O divórcio no cartório, basicamente, ele acontece quando entre as partes não há brigas, não há litígio, não há menor envolvido ou incapaz. Se não houver nenhum desses pontos que eu acabei de falar, o divórcio ele pode ser feito naturalmente no cartório. Vai demorar menos e veja só, o divórcio feito no cartório, um ponto essencial que pouca gente sabe é que é imprescindível a presença de um advogado. Pode ser um advogado em cada parte, como pode ser um advogado para as duas partes. A lei assim o exige. A lei assim o exige, certo? E temos aqui também uma pergunta. Veja só. Demora muito tempo para se divorciar? Essa é uma pergunta também muito corriqueira. Demora muito tempo para se divorciar? Não demora? O cartório demora mais, demora menos? Como é que é feito? Como é mais ou menos o prazo? Aí a resposta é a seguinte: depende. Depende. Se for um divórcio consensual, a demora é menos, é pouca. Por quê? Porque praticamente ali o acordo ele já está feito. O juiz vai só homologar. As partes estão de comum acordo entre, porventura, algum bem
ou algum valor da pensão, dos alimentos, entendeu? Já está tudo certo, já está tudo concatenado. Então, isso aí não demora tempo, não demora tempo. Muito tempo, melhor dizendo. Já o divórcio litigioso, esse sim, esse demora um pouco mais, porque vai ter que haver a citação da outra parte, a outra parte vai ter que apresentar contestação, pode, porventura, recorrer da decisão, da sentença. No mínimo, terão duas audiências, uma audiência de conciliação, uma audiência de instrução e julgamento. Portanto, a diferença básica está nisso. O divórcio consensual, como o nome já diz, há um consenso entre as partes. Já o divórcio litigioso, não. Por algum motivo há uma briga, por algum motivo há uma discordância e justamente neste ponto é que demora mais, certo? Eu sempre aconselho a quem quer se divorciar procurar a via consensual, chegar a um acordo justamente para que a averbação do divórcio ela saia com mais celeridade. Eu já tive casos de eu fazer um divórcio consensual e a sentença sair em 40 dias, porque praticamente já vai pronta para o judiciário ou até mesmo no cartório. Então, espero que eu tenha tirado a dúvida de quem perguntou e quem tiver alguma sugestão, alguma pergunta sobre temas variados que envolvam a advocacia, é só mandar a pergunta no WhatsApp do programa 12 em Ponto e semana que vem nós passaremos aqui de novo para conversar um pouco sobre direito e até breve. Me sigam aqui nas redes sociais que irá aparecer aqui embaixo e até mais. Um abraço a todos.